Muito bom dia a todos que estão reunidos lá no México, junto ao missionário Miguel Bermúdez Marim, de todos os lugares, ministros, irmãos e irmãs, e também todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também pela internet. Hoje, sábado 27 de janeiro deste ano, 2024, vamos buscar no livro do Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11, onde nos diz: Então vi o céu aberto, e o que montava chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e na sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém conhecia a não ser ele mesmo. E estava vestido com manto salpicado de sangue, o seu nome é o Verbo de Deus. E os exércitos celestiais, vestidos de linho fino, branco e limpo, o seguiam em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Podem sentar. Quem não ter a bondade, nos diz na mensagem o cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse, que foi pregado em 5 de novembro de 1989 em Bogotá, Colômbia, nos diz nosso irmão William. Este cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse vem para trazer bênção a todos os filhos de Deus e para trazer o juízo divino sobre este planeta Terra, para que o reino dos gentios passe às mãos do nosso Deus e do seu Cristo, ou seja, e do seu ungido. E a bênção é a que os escolhidos de Deus estão recebendo. Porque cada escolhido de Deus que vive neste tempo final e que está preparado para receber essas bênçãos, o que recebe desse cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, são bênçãos. Agora, continua dizendo: assim que este quinto cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse é o que é quem no tempo final no qual nós vivemos terá o ministério maior que tenha se manifestado neste planeta Terra. Vejam, esse ministério desse quinto cavalo do Apocalipse diz que é o maior ministério que tenha se manifestado na Terra. Agora, o porquê, vejam, continua dizendo: por isso diz que os exércitos celestiais o seguiam. Recordem esse escrito anjo do pacto, a coluna de fogo, em sua manifestação. Estes são os santos de Deus, os que partiram no passado e os que vivem no presente. Eles seguem esse cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse. Todos os filhos de Deus têm um corpo, um anjo teofânico, um espírito teofânico, o qual segue esse cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse. Este cavaleiro vem do céu. Ele vem do céu à terra para realizar um grande trabalho no qual ele estará se manifestando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sob seu novo ministério do leão da tribo de Judá. Porque ele, em sua segunda vinda, vem como leão da tribo de Judá. Não vem como Cordeiro de Deus, o qual veio nas eras em cada mensageiro em uma porção,
em misericórdia. E o vimos também nessa etapa, nessa brecha também, na etapa do sétimo anjo mensageiro, o reverendo William Marion Branham, precursor da segunda vinda do Senhor com espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação na América do Norte, para quem o desejar recebê-lo. Ele foi o precursor da segunda vinda do Senhor. E nessa etapa, Deus estava se manifestando em misericórdia, porque ainda estava no trono de intercessão. O Senhor fazendo intercessão pelos escolhidos dessa era. E na parte da brecha, também estava Deus atuando no meio do povo em misericórdia. E com a mensagem que nos trouxe, as boas novas que nos trouxe, esse arcanjo Gabriel, o qual, com sua mensagem, estava chamando e recolhendo os pertencentes à etapa da Era da Pedra Angular, a qual não estava construída, consequentemente, não se podia estar aí, e não tinha sido feito, se tornado uma realidade, nesse lugar, colocar os escolhidos nessa etapa, porque estava em construção. Agora, uma vez que essa etapa já foi terminada, então, para Deus se manifestar nessa etapa, é sob uma nova dispensação e sob um novo ministério. É o ministério do leão da tribo de Judá, o qual ele estaria operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, e estaria realizando a separação, a segregação entre o certo e o errôneo, o errado. E é nessa etapa de Era de Pedra Angular, onde os escolhidos de Deus estariam recebendo a fé de rapto, sob esse ministério de leão. Não pode receber nenhuma pessoa pode receber sob nenhum dos antes mensageiros trazidos à terra, não podiam receber a fé de rapto, e não podia ocorrer a ressurreição dos santos das eras, não podia ocorrer esse evento porque não estava na etapa de adoção, na etapa onde ele estaria ministrando como leão da tribo de Judá. Todas essas bênçãos que foram faladas pelos profetas correspondem à etapa da Era da Pedra Angular e dispensação do reino. Por isso, em nenhuma dessas etapas ocorreu a ressurreição e a transformação. O único ministério que cumprirá essa promessa da ressurreição e a transformação é o ministério de Moisés e Elias, é o ministério do quinto cavalo do Apocalipse, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Não na obra de redenção, mas na obra de reclamação. Reclama todo aquele que redimiu com seu sangue lá na cruz do Calvário. Agora veja o que nos diz na página 113 do livro de Citações, no parágrafo 998, diz: é que com seus nomes estavam naquele livro para ser revelados, para serem revelados. Os nomes no livro escreve em cima. E o Cordeiro tinha revelado o livro. O Cordeiro os tinha redimido, mas não podia aparecer até que todo o nome fosse revelado, e isso aconteceu sob o sexto selo.
antes que se abrisse o sétimo. Então, é quando o Cordeiro vem por aquele que tinha redimido. Por aquilo que tinha redimido. Escreve Apocalipse 10, do 1 em diante. E escreve em cima, sob o sexto selo. E aí escreve Moisés e Elias, aparece o leão. Onde é que aparece esse ministério de leão da tribo de Judá, dos reis e senhor dos senhores? Sob o sexto selo, o qual são os ministérios de Moisés e de Elias. Agora, essa etapa é muito importante, porque vejam vocês que aí diz essa parte ao princípio, onde diz que seus nomes estavam naquele livro para serem revelados, e o Cordeiro tinha revelado o livro. Agora vejo que tudo isso corresponde ao lugar santíssimo, os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e ele tinha que redimir até esse último escolhido. E vejam que essa etapa, ele coloca aí 1940-2000, e aí há um tracinho, ou seja, que sabemos já esse tempo onde esse sétimo selo estaria começando ali em uma das etapas, porque o sétimo selo, diz o irmão Branham, que é como o nascimento. Vamos ver no livro dos selos, em la página 472. Na página 472. Uma partezinha aqui. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre sede humildes. Recordem que Deus opera em coisas pequenas. Na verdade, não percebia o que estava falando. Mas agora eu vejo bem. Será de uma maneira tão humilde. Alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. Mas o melhor vem como João. Mas o melhor vem como veio João Batista. Vem como o nascimento do nosso Senhor lá num estábulo. Glória a Deus. A hora está à mão. Aqui estamos, ó irmão. Vejam o sétimo selo na primeira vinda do Senhor, como começou com o nascimento de Jesus ali, em Belém da Judéia. Agora, teria suas explosões do sétimo selo ali e teria suas etapas. Agora, nesta etapa, aqui onde ele coloca aí essas datas, vejam, algo muito importante no programa divino estava começando por esses anos, o qual depois, mais adiante, ia estar sendo dado a conhecer tudo o correspondente a essas etapas do sétimo selo. Recorde, o sétimo selo, como lemos, é a vinda do Senhor. O sétimo selo, Moisés e Elias. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, esse ministério do leão da tribo de Judá o traz ele à terra como cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse. Este cavaleiro, diz a Escritura, se chama fiel e verdadeiro, e com justiça julga e peleja. E diz que seu nome é o Verbo de Deus. Na página 77 do livro de Citações, parágrafo 658 diz: a primeira Bíblia que Deus escreveu foi o zodíaco nos céus. Começa com uma virgem, termina com um leão,
o leão. E quando eu chegar dentro desse sexto e sétimo selo, você encontrará que quando esse outro selo foi aberto, a marca do zodíaco desse lugar foi Câncer, o peixe cruzado. Essa é a era de Câncer em que estamos vivendo agora, revelada. E a continuação, o selo foi rompido. Isso revelou o leão. Leão. A segunda vinda de Cristo. Vem? E aí escreve Câncer. Revelação. Leão. Segunda vinda. Porque é em sua segunda vinda que ele vem como leão da tribo de Judá. Mais adiante, nesta mesma mensagem, diz: assim veio o Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, veio como Cordeiro de Deus realizando a obra de Redentor com seu próprio sangue. E podemos ver que sempre que o Verbo se manifesta neste planeta Terra, se manifesta em carne humana. Como é que se manifesta o Verbo? A palavra nesta terra se manifesta em carne humana. Portanto, esse cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse, vindo do céu à terra, é o Verbo, a palavra, a qual estará manifestada em carne aqui na terra, cumprindo assim a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos, para realizar a obra do leão da tribo de Judá, e assim ser manifestado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesse mesmo véu de carne é feita essa mudança de cordeiro a leão. Vejam, primeiro, estaria realizando seu ministério no final da dispensação da graça e já depois vejam quando está na corrida de revezamento, que é passado o cetro ao próximo, já aí entra uma nova fase, uma nova parte com outro véu de carne. E esse véu de carne, vejam, estava se entrelaçando com o anterior. E não podia estar ministrando esse véu de carne junto com esse outro que estava aí ministrando. Por quê? Vejam vocês, não pode haver dois profetas ao mesmo tempo ministrando, mas sim em diferentes eras ou diferentes dispensações. Um pertence a uma dispensação e outro a outra dispensação. E esse último, ou seja, o que aparece ao final dessa dispensação é quem pode operar ao final dessa dispensação e começa a próxima dispensação, porque é quem está fazendo esse entrelace. Esse que está ao final dessa era ou dessa dispensação não pode passar à próxima era, mas que fica nessa parte, nessa etapa anterior. Mas vejam, o outro que vem depois sim pode começar a correr com esse que está ao lado e chega um momento em que passa o cetro e está correndo a mesma corrida, mas já chega um ponto que toma o cetro e continua sozinho e outro vai diminuindo a velocidade e já não lhe conta esses últimos passos que está dando. Ou seja, esses últimos passos já vai diminuindo. Por isso dizia, se ainda assim fosse, ele crescerá e eu minguarei. Ou seja, sempre os mensageiros, isso tem bem claro. O único que não tem claro são os seres humanos que não entendem esse programa divino que sempre Deus o fez de era em era e de dispensação em dispensação. Não é novo isso que ele está fazendo hoje. Agora, os únicos que entendem isso são aqueles que têm a percepção profética. E aí, então, a pessoa entende e pode discernir quem é escolhido de Deus e quem é um fato, ou seja, uma pessoa que não é prudente como as virgens prudentes. Porque os filhos de Deus, escolhidos de Deus, sabem diferenciar já
um do outro, pelas suas obras, pelo que segue, pelo que crê. Agora vejam, esse novo ministério é o que estaria ele operando na grande carpa catedral. Porque vejam, num escrito aqui, do livro de citações, deste livro de citações, corrijo, do livro dos selos, é um fininho que ele tem. E o nosso irmão William ali, vejam, na página 471, onde o irmão Branham está relatando a ocasião onde a primeira e segunda etapa ele se colocou a ensinar os ministros a como pescar. E ele dizia, eu sou um bom pescador. E começou a ensinar. E surgiram muitos imitadores. Imitando o irmão Branham, e o povo mudou sua vista a esses ministros, o qual na terceira etapa, os únicos que mudarão a vista para esses ministros serão os incrédulos e os manufaturados. E as fátuas, antes delas, que estão dentro, ainda não são do mundo denominacional. Eles mudarão a vista, mas recordem que há uma parte ali, na qual diz que na terceira etapa terão que reconhecê-lo, ou seja, todos terão que depois olhar novamente onde deixaram de olhar, onde deixaram o Senhor. E o verão sob essa manifestação, sob esse ministério que ele tinha estado operando no meio do povo, mas como mudaram a vista para esses outros ministros, os quais tentaram imitar fazendo o mesmo que Deus estava realizando na grande carpa catedral, pois não receberam essa porção que ele veio trazer, que era a que faltava à sua igreja, que era a fé de rapto. Ou seja, a segunda parte do que o povo necessitava. Tinha a primeira parte, que é a porção do batismo do Espírito Santo, e faltava essa segunda porção, que é o corpo eterno e glorificado, qual se obteria nesse ensinamento sob carpa. E depois, por isso vem depois bater a porta, porque regressam ao lugar onde deixaram de ver o Senhor. E vem então bater a porta, a qual estava aberta nesse tempo para eles. Mas eles desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Mas agora vem bater, e se vem bater é porque está fechada. E ele não lhes abrirá, ou melhor, os lançará às trevas de fora, que é a grande tribulação, para que aí sejam purificadas aqueles que não são apagados do livro da vida. E não cruzaram a linha, esses obtêm vida eterna. Mas os que cruzaram a linha e são lançados na grande tribulação, esses ressuscitam depois desses mesmos corpos, para serem julgados, serem condenados e desaparecer em alma, espírito e corpo. Agora vejam ele relatando tudo isso aqui. Diz na metade da página, diz, então comecei a chorar. E a corda tinha toda embaraçada, e estava chorando com a cabeça inclinada e disse, Deus, perdoe-me, eu sou tão torpe, perdoe-me. Tinha esta corda, e na mão tinha o sapatinho de criança, muito pequeno. A corda que tinha na mão era como da espessura do meu dedo, como de 1 centímetro. E o buraco no sapatinho tinha como 1 milímetro. E eu estava tentando colocar essa corda nesse buraquinho. E nisso a voz me disse, não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Deixe-os. Então, aí desenha uma flecha para a 7ª era. Desenha a parte de baixo das eras e uma flecha para a 7ª era.
Então me elevou e me colocou num lugar muito elevado, onde havia uma reunião, e parecia uma carpa, uma espécie de catedral. Tendo uma espécie de catedral, e ele desenha uma pirâmide, uma flecha para a pirâmide, ou seja, a era da pedra angular. Porque é na era da pedra angular onde apareceria essa grande carpa catedral. Não podia aparecer antes. E tinha que aparecer sob o ministério correspondente a essa etapa. Por isso, os demais mensageiros não puderam conquistar essa promessa e se foram. Quando Deus termina o trabalho em cada mensageiro e o leva, não o traz novamente para continuar. Essa etapa próxima do programa divino que Deus estaria realizando no meio do povo. Ele levanta outro véu de carne. Sempre foi assim no programa divino. Eu olhei e para um lado parecia que havia uma caixinha ou um lugar pequeno, e essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. Foi voando de onde eu estava e foi pousar sobre a carpa e disse: te encontrarei ali. Isto será a terceira etapa e não dirás a ninguém. Agora vejam, foi pousar sobre a carpa e ele escreve embaixo: a carpa é igual. Tipo da era da pedra angular. Onde foi a coluna de fogo da sétima era? A pedra angular. Tipo da era da pedra angular e seu povo nela. E é nessa era que se terá uma carpa catedral sob um ministério. E se os anjos mensageiros das 7 eras se foram, e o poderoso arcanjo também se foi, pois então Deus tem que ter aí um véu de carne para essa era, para essa nova dispensação, onde a coluna de fogo estaria no meio dessa gente, desse povo, operando, mas como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, como o quinto cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse, em sua obra de reclamação. Agora continua dizendo o nosso irmão William, é o Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda, com todos os seus filhos que ele redimiu com seu sangue precioso. Ele, em sua segunda vinda, traz esses corpos teofânicos para depois produzir a ressurreição dos mortos e depois a transformação dos filhos de Deus que estão vivos neste tempo. Agora, isso é algo muito importante. Porque vejam que esses corpos teofânicos, que é a palavra, que é o verbo, ele, em sua segunda vinda, os estaria trazendo aos escolhidos de Deus, a esse povo, a essas pessoas pertencentes à era da pedra angular, para que eles possam ver e olhar. Quando se cumpra a ressurreição, podê-los ver. Vem primeiro a terra, ou seja, vem primeiro a parte da revelação. A fé de rapto, as teofanias aos escolhidos para depois ocorrer a ressurreição. Isso é algo muito importante. Agora vejam, o que continua dizendo, ele vem neste tempo final cavalgando sobre esse cavalo branco para assim chamar e juntar todos os escolhidos que estão vivendo neste planeta Terra. Agora vejam, em que parte é que ele vem a chamar e juntar a esses escolhidos, aos pertencentes à era da pedra angular. Mas já não estavam recolhidos? Recordem que está se realizando a colheita de tudo isso que se recolheu. E uns são colocados no celeiro e outros são lançados fora. Aí é que entra esse trabalho, o qual não foi feito em eras passadas. Porque
ali, vamos dizer, como diz o irmão William, que os mensageiros podiam dizer: trigo, como deixaram semear joio dentro do trigo? Porque há trigo aqui e há joio também. Quer que arranquemos o joio? Ele disse: não, não vá que arrancando o joio, arranquem também o trigo. Isso deixe para o final. Deixe para o ministério que estará sendo operado na etapa da Era da Pedra Angular, onde se realizaria esse trabalho da separação do trigo e do joio. E os que desejarem ficar com Paulo, pois fiquem com Paulo. Os que desejem ficar com Irineu, ficam. Vem, cada pessoa ficou, ou cada grupo, quando o mensageiro se vai, morre essa era, se denominacionaliza e fazem uma denominação aí e começa a dizer do que quis dizer ou interpretar do que disse esse mensageiro. E cada um vai ficando em cada era. E se identifica com esse mensageiro as pessoas, e aí não sabem que o que está morrendo, morrem porque não está Deus presente. Não há vida aí. Não está a coluna de fogo operando aí. E os que estão no tempo presente, na manifestação que Deus está realizando, pois esses têm vida. Continua dizendo: por isso ele disse que o Filho do Homem viria com seus anjos. E diz que enviaria seus anjos com grande voz de trombeta e juntaria todos os escolhidos. Aí está se realizando, vejam, essa colheita. E veja o que nos diz. Neste livro de Hebreus capítulo 7. Neste livro de Hebreus capítulo 7. Deste livro, página 267. Dice, e 268 diz, e 268 diz: agora Abraão, de caminho regressando. Vamos regressar e ler sobre ele por uns momentos. No livro de Gênesis, no capítulo 14 de Gênesis, creio que é. Que formosa essa história aqui. Agora todos sabemos de Abraão, como Deus o chamou a que saísse da terra caldeia e da cidade de Ur, e disse que se separasse dos seus associados. Deus, quando chama homens ou mulheres, chama a uma separação. Agora, esse é o problema com as igrejas hoje. Não querem se separar daqueles carnais incrédulos. Por isso, é que não podemos avançar. Simplesmente entramos nessa corrente carnal e nós dizemos: Jim é um bom homem, mesmo que bebe. Sim, ele, e eu vou com ele ao bilhar, à sinuca, mas eu não jogo bilhar, não jogo sinuca. Eu vou com ela à festa. Eles contam piadas sujas e tudo isto, mas eu não conto. Saia deles. Correto. Você, separe-se. Não toquei suas coisas imundas, e eu os receberei, diz o Senhor. Agora vejam como você não pode se desanimar pelas coisas que você fez, ou você é uma nova criatura. Você vai de perfeição em perfeição. A você é a quem Deus, neste tempo final, está colhendo, está separando de todas essas coisas e colocando posicionalmente nessa era eterna, a era da pedra angular, e está sendo lançado à eternidade. E Deus está fazendo um milagre em sua vida tão grande que você pode dizer: mas se eu não era assim,
eu remonto, eu volto a um mês, 6 meses, 1 ano atrás, porque uns vão mudando progressivamente, nem todos no mesmo momento. Eu me vejo 1 ano atrás, eu me vejo há 2 anos atrás, eu me vejo 2 anos e meio atrás, e eu olho para trás e me vejo agora, e eu não sou o mesmo. O que está ocorrendo na minha vida é a palavra, é a teofania que está fazendo a mudança em você. E você já não faz coisas que antes fazia. Isso é Deus operando em você. Vê? Não toqueis suas coisas imundas, e eu vos receberei, diz o Senhor. Não vos unais em jugo com os incrédulos, unidos em jugo desigual. Você não faça, você separe-se. Agora vejo na página 141. No parágrafo 1260, o que é que vemos aí? Que Deus, neste tempo final, está realizando no meio do povo, porque recordem que é para este tempo final onde Deus realizaria essa separação, essa segregação entre o certo e o errôneo, qual é feita pelo anjo do Senhor Jesus Cristo. Porque é o anjo que faz esse trabalho, mas em outro véu de carne, nesse véu de carne, no qual realiza essa transição de uma era, de uma dispensação a outra, e o faz sob esse mesmo ministério que está vivo. Não pode fazer em um que está já lá na sexta dimensão. É feito por um que está no meio da sua igreja, porque continua sendo anjo. O anjo que está operando no meio da sua igreja. Quem é o anjo? É o Espírito Santo. É a coluna de fogo. Diz, notem no versículo 41, Mateus 13, os dois também muito perto, tão perto nos últimos dias, até que ele não fez. Ele não podia depender de alguma certa igreja para separá-los, digamos a metodista, a batista ou os pentecostais para separá-los. Ele disse que envia seus anjos para separá-los. O anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errôneo. E o diabo não gosta disso. Ele gosta de estar metido no meio para continuar causando dano. Mas esse anjo vem e faz essa separação, essa segregação, diz, entre o certo e o errôneo. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é quem vai dizer qual é certo e qual é errôneo. Deus disse que ele enviará seus anjos no último tempo. Não anjos embaixo aqui, mas anjos no último tempo. E reuniria. Sabemos que isso é o tempo vindouro de colheita agora. Agora um anjo é na realidade interpretado um mensageiro. E vemos que há 7 anjos das 7 igrejas. E agora não, através das eras da igreja. Aí que ele escreve. Na separação enviará seus anjos. Moisés e Elias, a reunião e colheita. Porque vejam, aí está a reunião. Buscando esses escolhidos, aí o reúne, colhendo-os no topo, na era da pedra angular. Agora continua dizendo aqui nosso irmão Branham. Deus disse a Abraão, e Deus chamou Abraão para que se separasse de toda a sua parentela e que caminhasse com ele. Irmão, algumas vezes isso significa deixar uma igreja. Não é que eu estou acomodado aqui porque aqui meu pastor me mantém e me dá isso e me dá outro, mas eu não estou de acordo com ele mais. Aqui pelo menos estou acomodado. Irmão, mais vale que você se separe se você quer e deseja receber as bênçãos de Deus. Porque dentro, vejam, você diz isto, não me enquadra com a palavra. O que está acontecendo na carpa, sim, mas assim que eu melhor escuto as escondidas e fico aqui. Mais vale que Deus
mais vale que diante de Deus seja sincero, porque Deus vê tudo e Ele sabe todas as coisas. Irmão, algumas vezes isso significa deixar uma igreja. Santificou, significou isso para Paulo. Ele teve que deixar sua igreja. Significou isso para muitos. Algumas vezes significa deixar o lar. Algumas vezes significa deixar pai e mãe e deixar tudo. Não quero dizer que isso acontece sempre, mas sim algumas vezes. Ou seja, porque algumas vezes, ou o pai, ou a mãe, ou o esposo, ou a esposa, ou o filho, ou a filha, ou o genro, ou a nora, ou a sogra, o sogro, ou seja, algum deles são incrédulos, ou são crentes manufaturados e é preciso se separar. É o que o irmão Branco está dizendo aí. Ou toda a família entra, ou toda a família é crente. Significa que você tem que tirar tudo entre você e Deus e caminhar sozinho com Ele. Oh, essa bendita comunhão tão doce, esse companheirismo que você tem quando separa seus assuntos você mesmo das coisas do mundo e dos crentes carnais que estão zombando de você e caminham sozinho com Cristo. Ou seja, aí há um ponto e vírgula, ou seja, um ponto e uma vírgula, ou uma vírgula, corrige uma vírgula. Vamos ler novamente. Oh, essa bendita comunhão tão doce, esse companheirismo que você tem quando separa seus assuntos você mesmo, das coisas do mundo e dos crentes carnais que estão zombando de você. Ou seja, aí fala agora do crente e caminha sozinho com Cristo. Quantas vezes dei graças a Deus, Ele disse, vos darei pais e mães neste mundo presente, vos darei amigos e associados, e eu nunca vos deixarei, nem vos desampararei. Mesmo que todo mundo lhes dê as costas, eu irei convosco até o fim do caminho. Que privilégio tão bendito! Esse homem que tem essa batalha de seguir o Senhor Jesus, de se separar de todos os seus associados carnais para seguir o Senhor. E se alguém parece não se comportar corretamente e se apresentam como cristãos, mas amam as coisas carnais, é melhor que você consiga outro colega rapidamente. Correto. E se ninguém quer caminhar com você, há um que prometeu caminhar com você. Esse é o bendito Senhor Jesus. Ele caminhará com você. Na página 166 do livro de citações, no parágrafo 1481, nos diz, porque você poderá dizer, mas como posso caminhar com Ele? Como posso caminhar com Jesus? Recordem que onde quer que está a palavra, está velada. Está revelada, manifestada, mostrada no meio do povo. Agora veja o que nos diz nessa página, 166, o parágrafo 1481, quando é inspirado a vocês para ver sua presença aqui, de São Mateus, São Marcos 11 ou São Lucas 17:30, que ele vai se revelar nos últimos dias entre seu povo em carne humana, assim como ele fez antes de Sodoma, e com a verdadeira e genuína vindicação das Escrituras dessa mensagem do último dia, e você vê a presença de Jesus Cristo, que você tinha ouvido o que ele fez em sua vida, ele escreve o último dia, e ouvindo as Escrituras dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e pouco antes de que a condição de Sodoma seja queimada, com a ira de Deus, ver Jesus voltar entre seu povo, formado em carne humana e fazendo a mesma coisa que ele fez, deveria elevar nossas almas à glória. E ele escreve rapto. E em cima escreve Jesus em carne humana. Ele se revelou em carne humana como Filho do Homem em misericórdia. Na sétima etapa, no reverendo William Branham, vejam, ele disse que será uma próxima manifestação de Filho do Homem
como juiz, ou seja, em juízo, o qual está no parágrafo 183 do livro de citações. Agora vejam como ele caminhará com você. É que não há mais ninguém. Ele caminhará com você. Como? Em sua manifestação final. Porque é Jesus, Moisés e Elias, esses ministérios que ele está operando, caminhando com o povo rumo à terra prometida do novo corpo. Ou seja, que você não está sozinho. Você tem os ministérios mais importantes. Você tem a companhia mais importante em sua vida. É nessa manifestação onde Deus está realizando essa obra em você. Essa preparação para que você caminhe com Ele à perfeição. Deus disse a Abraão que se separasse. E tão humano como era Abraão, levou consigo seu pai. Levou ali o filho de seu irmão, seu sobrinho. Todos agarrados, presos nele. Deus nunca o abençoou até que ele fez o que Deus disse que fizesse. Eu não digo que você não seja um cristão. Isso eu não tiro a cristandade de ninguém. Mas direi isto, que se Deus disse a você que fizesse algo, Ele jamais o abençoará até que você faça. Ou seja, até que você faça o que Deus disse, até que você seja obediente. Pode ser o mais cristão que for, e isso não tiramos, mas Deus jamais abençoará uma pessoa que é desobediente. Se é preciso fazer o que tiver que fazer, deixar as coisas que estão contra a palavra de Deus para receber as bênçãos de Deus, pois se deixa. Isso é um verdadeiro crente. Agora vejam o que nos diz também no livro de citações, na página 153, parágrafo 1368 diz: Jesus disse, nos dias finais, quando o tempo tiver acabado e a grande ressurreição vier, que muitos virão e se sentarão no reino, ou seja, essa é a igreja. O reino de Deus está dentro de vocês. A igreja, ou seja, os membros dessa igreja, muitos, o joio virá e se sentará, e se sentarão junto com o trigo, o joio, as ervas, ou seja, o joio, e dirá: espere um minuto, Senhor, eu falei em línguas, gritei, dancei no Espírito, expulsei demônios, falei em línguas e fiz todas essas coisas. O que ele diria? Notem, vós, operadores de iniquidade, nunca sequer os conheci. O que é iniquidade? Pergunte a alguém. É algo que você sabe que deve fazer e rejeita fazer. Eles conhecem essa palavra, a ouvem e escreve os personificadores. Vejam do que estivemos falando aí. Que se Deus disse a você que fizesse algo, Ele jamais o abençoará até que você o faça. Porque é por meio da palavra que o escolhido de Deus vai escalando cada vez mais e mais para a perfeição. E como? Deixando as coisas carnais, ou seja, fazendo tudo o que Ele disse que se requer, ou seja, esses requisitos para a adoção. Agora continua dizendo. Agora vejam, onde estava ali? Diz que estavam sentados no reino que é a igreja, o trigo, que é de dentro que é feita essa separação, e tem que chegar um momento onde depois verão para trás de volta novamente esses que se foram bater nessa porta, mas
é que eu fiz isso também, mas eu dei minha vida completa, tantos anos, ao lado da obra de Deus e do programa de Deus. Em toda essa trajetória estive aí trabalhando, lutando. Sim, mas ao final me deixe as costas. Ou seja, de que vale todo o trabalho que tenham feito se ao final não estão seguindo a forma provista por Deus para levá-los à terra prometida? Rejeitam a maneira provista por Deus. Não vale de nada. Todo o trabalho, se não obedecem, ou seja, não fazem as coisas que o Senhor está nos dizendo para preencher esses requisitos, para obter as bênçãos de Deus. Aconteceu com Abraão. Ele tinha que se separar primeiro para que Deus o abençoasse. Agora continua dizendo, aqui nosso irmão William, essa é a obra que realiza o cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse. Por isso, o seguem todos os exércitos celestiais e o seguem todos os filhos de Deus que vivem nessa terra, porque vem chamando e juntando a todos os filhos de Deus que tem um anjo lá no céu. O Senhor Jesus Cristo disse que estes pequeninos, os filhos de Deus, têm um anjo, e seus anjos veem o rosto do seu Pai Celestial a cada dia no céu. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os defende. Cada filho de Deus tem seu próprio anjo que o cuida, que o defende, que o guia. E esse anjo é seu corpo ou espírito teofânico, pertencente à sexta dimensão. E esses anjos ou espíritos teofânicos seguem este cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse. E cada pessoa que tem um anjo, colocado que cada anjo estará seguindo este cavaleiro do cavalo branco, do quinto cavalo do Apocalipse. Vejam, se esses anjos, ou seja, essas teofanias, ou seja, a palavra, segue esse cavaleiro do cavalo branco do quinto cavalo do Apocalipse, diz, as pessoas que têm esses anjos também estarão seguindo o quinto cavalo com seu cavaleiro neste tempo final. Ou seja, com essa manifestação, as pessoas que seguem esse quinto cavalo do Apocalipse com o seu cavaleiro, é porque tem teofanias, é porque estão representados, tem essa representação lá. Os que não seguem esse quinto cavalo do Apocalipse com seu cavaleiro, não têm as teofanias. Bem, tão simples assim. Como aí se identifica quem tem as teofanias e quem não. Este cavaleiro do cavalo branco do quinto cavalo do Apocalipse vem cavalgando sobre o poder da palavra pura, o poder do evangelho do reino, o poder da mensagem de grande voz de trombeta ou trombeta final, prometido para este tempo final. Na página 94, no parágrafo 809, nos diz do livro de citações, nos diz do reverendo William Branham, essa é a razão pela qual temos um Irineu, um Policarpo, e esses indivíduos, São Martim, quando o anticristo estava dando a volta com seu ensinamento falso, Deus mandou o seu ensinamento, a palavra, o leão da tribo de Judá, quem é a palavra tornada manifesta no Espírito Santo. E escreve ali o ensinamento, leão de Judá. Vem, que é sob essa manifestação do leão da tribo de Judá, que vem esse ensinamento, que vem essa palavra pura, que os escolhidos de Deus estão representados, ou seja, tem essa representação, ou qual são as teofanias que a palavra o seguem. E eles, consequentemente, seguem esse ensinamento. Na página 16 do livro de Almas Encarceradas, nos diz nosso irmão Branham, porque recordem que a terceira etapa é para os perdidos, para a igreja, as fatos e para a noiva. E também para os 144 mil. E ele diz,
nessa mensagem, diz, agora Jesus, depois que terminou seu ministério, pregou às almas encarceradas, as que jamais podiam ser salvas. Agora, a própria Bíblia nos diz isso. Ele foi pregar às almas em prisão, as quais não se arrependeram, quando foi estendida a misericórdia. Eles rejeitaram a misericórdia. Agora, vejam vocês aqui algo muito importante. Por quê? Lhes foi estendida a misericórdia. Depois de terminar a dispensação da graça, é estendida a misericórdia aos escolhidos de Deus que ainda estão neste planeta Terra. É estendida a misericórdia por meio dos ministérios de Moisés e Elias, o qual no livro dos selos, aí nos fala que eles tinham escutado todas essas coisas, eles estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, e diz, rejeitaram a misericórdia de Deus pela última vez. Agora continua dizendo aqui, eles rejeitaram a misericórdia e agora estão esperando o juízo. Que tempo tão tremendo foi esse? Como gostaria de poder sacudir o mundo com isso, para que pudessem ver a realidade. E ele escreve, sacudir o mundo com isto. Desenha uma estrela de Davi. E escreve a terceira etapa. E Jesus disse, Ele mesmo, assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. E assim como o Pai o enviou para pregar aos seres viventes que tinham esperança, e então mandou apresentar a mesma mensagem àqueles que não tinham nenhuma esperança. E escreve a mesma mensagem para todos. Parece que enquadrar neste tempo que isso terá que ser feito, vejam, quando isso terá que ser feito, porque o Espírito de Cristo vivendo em nós não muda a sua natureza, nem muda o sistema de Deus. Ele tem que ser o mesmo em cada geração, tem que ser igual, porque é o mesmo Espírito de Cristo quem opera todo o tempo, mudando seu instrumento, mudando seu véu de carne, Deus em morfe, mudando de máscara. Cristo disse, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Então os ministérios têm que ser iguais, até tal grau que ele disse em São João, em João 14, 22, em João 14, 12, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Vê você? As obras, pregando aos perdidos, curando os doentes, e então, aos que lhes é impossível serem salvos. A obra continuou. Então, isso foi, ou me deixe dizer dessa maneira, foi isso, o ministério de Jesus Cristo repetido em sua igreja nesses últimos dias. Isso é o que muitos cremos. E eu juntamente com vocês creio nisto. Se não cresce, então faria alguma coisa para mudar, porque isso aqui me corresponde. E se o Espírito de Deus está em você, então você tem cuidado, se preocupa com as pessoas. Há uma escritura que sempre me intrigava, como Moisés podia dizer a Deus uma ideia melhor do que a que ele tinha. Isso aconteceu comigo até eu entender que era o Espírito de Cristo em Moisés. Deus disse a Moisés, separa-te dos demais, porque eu vou destruir a todos, e começarei de novo contigo. Moisés, se colocando na brecha, respondeu, Senhor, toma-me a mim, risca meu nome. As mesmas pessoas que tinham sido tão rebeldes, seu coração sentiu piedade deles. E quando o ministro que tem o povo sobre seu coração, em seu coração, como poderia alguma vez me sentir justificado diante de Deus para comigo mesmo e em alguma vez esconder algo de um povo que você ama mais do que a si mesmo? Como poderia um homem levar uma pessoa para a igreja por meio de um aperto de mão, ou por aspersão, ou algum falso batismo, ou alguma outra coisa, e depois deixá-lo aí sob a influência dessa mentira, sabendo que ali está a Bíblia, e depois dizer que ama essa pessoa? Ou seja, como um ministro pode começar a buscar pessoas e manter a congregação aí
atada, amarrada a algo que é mentira. E como pode dizer que ama se o que está dizendo é uma mentira? Terá que prestar contas a Deus por isso. Não ama nada esse povo, a esse grupo. Mesmo que eu tiver que pedir esmola para o meu sustento ou qualquer outra coisa, prefiro ser honrado, honesto com Deus e com as pessoas para dizer a verdade. Que Deus nunca permita que eu seja enganador. Como eu posso enganar os que amo? Mesmo que tiver que ferir, eu ainda os amo. Essa é a razão porque você castiga seu filho, porque você o ama. Não porque você não goste dele, porque você o ama. Se ele estiver errado, ele causará sua própria morte se não o corrigir. Podem encontrar a morte essas pessoas se esse ministro não disser a verdade e os está guiando a que não recebam as bênçãos de Deus. O melhor, estão preparando para passar pela grande tribulação. Agora, continua dizendo aqui nosso irmão William. Um cavalo, uma besta. No livro do Apocalipse sempre representa um poder. E este poder sobre o qual vem, este cavalo branco sobre o qual ele vem, é o poder da palavra de Deus, a palavra pura, a mensagem pura de Deus para o tempo final. Vem sobre esse poder, portanto, todos os filhos de Deus seguirão este cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse e terão a grande vitória no amor divino. Na página 91 do livro de Citações, no parágrafo 792, nos diz, agora recordem, agora na primeira era da igreja, era a era de leão. Esse era o leão da tribo de Judá. Cristo, sua própria influência de vida, tomou essa era. Esse foi o primeiro animal, que significa poder, o qual respondeu em voz humana. E aí desenha uma estrela de Davi, e ele escreve, leão é igual, poder por voz humana. Vejam, porque é neste tempo final, onde esse cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse vem, sobre esse poder, sobre a mensagem, a palavra pura, o qual se obterá essa grande vitória, ou da qual poderá se obter essa grande vitória no amor divino. Na mensagem à luz da palavra que foi pregada em 8 de janeiro de 1993 aqui em Caí, Porto Rico, ele nos diz, e nessa sexta dimensão encontramos que também a coluna de fogo, Jesus Cristo, se move. Portanto, nossos anjos estão em mútuo companheirismo com a coluna de fogo. Portanto, nossos anjos estão em mútuo companheirismo com a coluna de fogo, com Jesus Cristo. Assim que temos representação na sexta dimensão, nosso espírito teofânico, temos representação diante de Jesus Cristo, nessa coluna de fogo. E por isso aqui podemos identificá-lo. Porque temos representação nessa coluna de fogo. Agora, assim como puderam depois identificar quem era, quem ia entregar o Senhor, porque vejam vocês, ali todos se perguntavam, quem será? Serei eu? Serei eu? Serei eu? Todo mundo se perguntando. E depois, quando já vem, porque se chega um momento onde, vejam vocês, houve uma separação ali. E diz a Escritura que depois buscava como entregá-lo, Judas Iscariote buscava como entregar Jesus, mas os discípulos já sabiam quem era. Agora, não creiam que Judas chegou enquanto buscava a forma de entregá-lo. Chegou seguramente a estar perguntando a eles, em algumas ocasiões, onde está, como vai a coisa, olha, e tentava buscar
um ou outro aliado buscando dos próprios discípulos. Mas como os discípulos já sabiam e conheciam quem era, não iam ser enganados. Por isso, que diz que seriam, vamos dizer, uma tentação quanto a que pudessem ser enganados, mas não serão enganados, porque já sabem e conhecem quem é Judas. Ou seja, nesse tempo sabiam quem era Judas, que era quem o entregaria, mesmo que o conhecia seguramente. O cumprimentavam melhor quando estava por ali, porque estavam na mesma área, seguramente topavam de vez em quando, e como já sabiam quem era, tinha se separado do grupo, vejam, de 12 um, se tornou uma minoria, um grupo pequeno, quem entregou o Senhor, porque esse buscou outros aliados de fora, do concílio do Sinédrio e de todos esses líderes religiosos, mas seguramente tentou levar gente que eram seguidores de Jesus, falando seguramente mal dele e matando sua influência. Os Judas deste tempo, os quais também fazem o mesmo. Mas o escolhido de Deus já sabe quem são, porque eles, como lemos uma mensagem do nosso irmão William que nos dizia que o escolhido de Deus ia conhecer esse trabalho que estariam realizando os ministérios de Elias nessa separação e iria saber quem é trigo e quem é joio. Agora vejam o conhecimento tão grande que Deus nos deu neste tempo final, e por isso é que não seríamos enganados, não seria enganado os escolhidos. Na página 36 da mensagem, quem é este Melquisedeque? Vamos ver aqui. Se é neste outro livro. Se é neste outro livro. Onde ele nos diz. Página 36. Neste página 36 diz. Quem é este Melquisedeque? Então, quem é o mesmo ontem, nunca teve pai, nunca teve mãe, ele nunca teve princípio de dias, em fim de vida, ele se encontrou com Abraão, e que tipo de sinais ele executou? Então, quando ele se fez carne, ele disse que se repetiria outra vez, pouco antes do tempo do fim. Vocês creem nisso? Eu creio. Vamos orar. Amado Deus, querido Deus, eu creio nas Escrituras, que tu disseste que tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sinceramente, em meu coração, Senhor, eu sei que algo está a ponto de acontecer. Eu posso identificar estritamente. Tenho temor de dizer qualquer coisa, Senhor. Tu conheces o coração de teus servos. E ele escreve ali, identificá-lo hoje, Melquisedeque é igual. Elias e Moisés. Recorde o que ele disse no livro dos selos, que ele disse, Senhor, eu não posso dizer. Ou seja, ele aqui está falando dessa identificação de Melquisedeque neste tempo final. O qual é Moisés e Elias. Identificá-lo hoje. Melquisedeque é igual a Elias e Moisés. Quantas vezes através das eras, quando tu envias coisas, as pessoas falham em receber. O homem está louvando a Deus constantemente pelo que ele fez e dizendo que grandes coisas ele vai fazer, mas ignorando o que ele está fazendo. Assim foi pela era, através da era. E ele escreve, as pessoas louvam a Deus pelo que fez e pelo que fará, mas ignoram o que está fazendo. E desenha uma estrela, uma pirâmide e as eras.
Porque a igreja romana falhou, faltou em ver São Patrício como profeta de Deus. Por que mataram Joana d'Arc? Quando era uma profetisa, a queimaram como uma bruxa? Pai, sempre foi assim. Tu oculta dos olhos os sábios e prudentes. Nenhuma maravilha que tu disseste a estes sacerdotes, vós enfeitais os sepulcros dos profetas e sois os que os colocaram ali. Depois de que eles se foram, eles vêm seu erro. Eles vêm seu erro. Eles sempre te perseguem, Senhor, em qualquer forma que tu vens. E aí ele escreve, persegue na forma em que vens. Como? Nesse instrumento. Porque não percebem que quem estão perseguindo ou rejeitando é Deus. Não disse isso Deus a Samuel? Não te rejeitaram a ti, não rejeitaram a ti. Rejeitaram a mim e as pessoas pensam que rejeitaram Samuel. E é assim, em cada era, em cada dispensação, as pessoas que rejeitam a Deus é quando rejeitam esse mensageiro. E é uma coisa terrível dar as costas, rejeitar e falar contra Deus, o qual está nesse mensageiro. Agora nosso irmão William continua dizendo assim que estes são mistérios do reino de Deus, os quais para muitas pessoas não são muito simples, mas é que são tão simples que a pessoa tem que entender essas coisas nessa forma simples em que Deus o revelou. Agora, algum dia cada filho de Deus terá esse espírito teofânico dentro do seu corpo. E escute uma coisa, esse espírito teofânico entrará nesse corpo físico mortal e o transformará. Que Deus continue nos trazendo esse espírito teofânico dentro de cada um de nós e que em breve Deus os transforme, nos transforme e sejamos assim iguais à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Na terceira etapa, a mesma mensagem para todos. Esse foi nosso tema para esta ocasião, na qual vimos esta grande manifestação desse cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse, no que lemos, assim, nestes extratos, no qual ele estaria vindo como o leão da tribo de Judá e Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Na terceira etapa, a mesma mensagem para todos. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por essa oportunidade que me permites poder compartilhar com vocês aí essa reunião que tem ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Que Deus os abençoe e guarde a todos e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.